Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um momento aqui das Ciências Jurídicas da Graham Faculdade. Você já sabe que esse é um lugar, esse é o momento onde a gente troca experiências, recebe convidados especiais com temas que auxiliarão na sua formação acadêmica e no mercado de trabalho. E hoje eu confesso que eu estou muito emocionada porque eu estou ao lado de uma pessoa, um profissional que eu admiro profundamente. Ele é a cara aqui do Graham, é a cara da Graham Faculdade. Eu estou ao lado do Leuber Santos, que é um profissional formado em engenharia civil. Ele está cursando marketing e ele é atualmente o nosso produtor audiovisual aqui do Graham. Só que além de tudo isso, o Leuber é uma pessoa que entende, que pratica, que exercita todos os dias o relacionamento interpessoal aqui no trabalho. E vendo a relação dele com as pessoas, o brilho no olhar, como ele se destaca, eu falei, Leuber, eu preciso que você vá, separe um momento na sua agenda e vá conversar com os meus alunos da Graham Faculdade, porque, Leuber, nós precisamos todos os dias de entender o que é um relacionamento interpessoal no mercado de trabalho e dentro do nosso trabalho. Então, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pelo aceite. Saiba que eu sou muito admiradora de quem você é e eu tenho certeza que os nossos alunos vão amar. Ô, professora, boa tarde, pessoal. Boa noite. Muito feliz com esse convite. Não só com o convite, mas também com a admiração que você tem por mim, que eu sempre fico bobo com essa parte. Mas estou muito animado com esse convite, de poder falar essa oportunidade, porque é um assunto que é muito importante, às vezes até mesmo ali para com as nossas formações, com as nossas capacitações. Assim, eu acho que o relacionamento interpessoal é uma atividade complementar ali do currículo de qualquer profissional, de qualquer área, professora. Sem dúvida. E aí, chamando aqui na câmera, eu quero falar com você que está aí nos ouvindo, pelo seguinte, Leuber, muitas pessoas perguntam assim, mas o que é um relacionamento interpessoal? Será que é fácil? Eu já nasço com essa habilidade de ser um líder, de ser um gestor, de ser um chefe? Como que eu faço para ter esse relacionamento interpessoal? Tem a ver com comunicação não violenta? Então eu quero que o Leuber dê todas as dicas para que você se torne esse profissional que tem essa habilidade. Existem algumas pessoas, né, prof, que elas já têm aquela habilidade de comunicação mesmo com outras pessoas, e tem outras pessoas que já têm aquela necessidade de desenvolver, que já são pessoas mais tímidas, mais recatadas, mas tudo isso é questão de desenvolvimento e questão de prática, como tudo na vida. Então, assim, para aquelas pessoas que já têm aquele start mais de conversar com outras pessoas, é algo que flui de uma maneira mais fácil, porque você vai convivendo, você vai precisando de outras áreas, você vai precisando de outras pessoas, tanto no meio profissional e até mesmo no meio estudantil. Quando você está se formando, você precisa de fazer alguns tipos de trabalho, você precisa consultar colegas para execução de trabalhos, dicas e professores. E no meio profissional não é muito diferente, porque normalmente todas os setores de uma empresa, ou até mesmo quando você é um profissional assim, autônomo, sozinho, você precisa de um relacionamento e você precisa se comunicar com outras pessoas para que o seu negócio flua, para que suas demandas aconteçam e para que tudo ande da melhor maneira. Então, claro, a comunicação não violenta é um dos primeiros tópicos disso, para que a gente consiga ali orquestrar essa comunicação com outras pessoas, né? E também a gente sempre saber o que a gente quer. O que a gente quer transmitir, o que a gente quer passar e onde a gente quer alcançar, para que a gente possa comunicar e ter o objetivo ali, que é aquilo que vai na ponta, né? Que é o que a gente queria. Sem dúvida, Leuber, o que você disse é tão importante, porque vai além da teoria, né? Sim. Está na prática. E o relacionamento interpessoal, ele também perpassa pelo respeito às diferenças. Sim, sem dúvida. Isso é fundamental, você não imaginar que o outro é um espelho seu, né? Sim. E eu gostaria que você falasse da sua experiência aqui no Graham, porque aqui no Graham, gente, é tão maravilhoso. Sim. Quando a gente fala, parece que a gente realmente está vivendo ali num conto de fadas. E a gente acredita nisso, porque
há um respeito muito grande a todas as habilidades, todas as doenças, todos os gostos, todos os estilos. E o respeito à diferença, eu acredito que não só é um elemento essencial, mas um elemento muito importante para que esse relacionamento interpessoal ele seja efetivo, né? Sem dúvidas, ainda mais que a gente vive em tempos de diversidade, em tempos de pluralidade, de muitas pessoas diversas, que ainda bem que isso foi desconstruído ao longo do tempo. E aqui no GRAM, a gente, às vezes, a gente fala isso para as pessoas de fora e as pessoas não entendem essa magia que tem, essa questão da diversidade que tem. E é muito real isso, a questão das pessoas respeitar pelo que você é, do jeito que você anda, do jeito que você se veste, as coisas que você faz, e você, no fim, você entregar o seu profissional. Se você está entregando o seu profissional, independente da roupa, da cor da unha, do tamanho do brinco que você está usando, isso não importa. E aqui no GRAM tem muito disso. E isso é um elemento muito importante para que a gente mantenha esse relacionamento interpessoal e que as coisas fluam. Por quê? As coisas mudaram muito, as pessoas mudaram muito. A diversidade, ela chega em todos os locais, tanto de estudo quanto de trabalho. E isso é muito importante a gente respeitar, até porque a gente não está respeitando um profissional, a gente não está respeitando um estudante, a gente está respeitando a pessoa que está por trás ali, tanto do estudante quanto do profissional. E isso é muito importante, porque a gente sempre tem que, quando vai conversar com a pessoa, quando a gente vai se relacionar, a gente sempre tem que lembrar e pensar: como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria de ser respeitado? Será que eu queria que a pessoa fizesse esse comentário a respeito de mim? Será que eu gostaria de ser... seria legal se eu desrespeitasse ela e se fosse comigo? Então é muito importante. E isso aqui no GRAM, a gente tem muito... a empresa, ela realmente se importa com essa pluralidade. Ela passa isso tanto para os colaboradores quanto para os seus estudantes na GRAM Faculdade, no sentido do respeito. Porque é muito importante respeitar. Melhor do que fazer é fazer e respeitando. Sem dúvida, Leuber. E é muito interessante a gente reforçar isso aqui para você que está nos ouvindo, aluno ou não aluno da GRAM Faculdade, que mais do que a hard skill, a soft skill é um requisito que o mercado de trabalho procura. E aqui, Leuber, você sabe que na GRAM Faculdade a gente sempre procura desenvolver essas soft skills nos nossos alunos. Nós temos disciplinas, por exemplo, ações afirmativas, direito dos vulneráveis. E aí você pode estar se perguntando aí, né? Imagina um aluno que faz um curso de investigação e perícia judicial e extrajudicial. O que o relacionamento interpessoal tem a ver comigo? Tem a ver com tudo. Porque antes de ser um profissional, você é uma pessoa que precisa se relacionar, que precisa comunicar bem. E um profissional eficiente hoje, muitas vezes, não sei se isso já aconteceu com você, a gente vê pessoas tão habilidosas tecnicamente, mas elas não têm habilidade emocional e de trato com as pessoas nenhuma. Sim. Não é, Leuber? Isso é verdade. E às vezes é muito curioso isso, porque atualmente quando a gente pensa, até a gente às vezes involuntário, às vezes a gente pensa assim, nossa, essa pessoa sabe tanto, mas ela não sabe transmitir. E esse relacionamento interpessoal vai muito disso, tanto do saber transmitir, quanto do saber conversar, e até mesmo fazer as coisas fluírem entre as outras áreas. E essa questão da pluralidade, até mesmo nos cursos da GRAM Faculdade, são muito importantes, porque independente da sua área de formação, independente da área do que você está cursando, do que você pretende cursar, de uma forma ou de outra você vai se relacionar com pessoas, de uma forma ou de outra. Claro que tem algumas áreas que são mais, tem outras que são menos, mas todas irão. Então, essa questão da comunicação, para que ela seja efetiva, ela é muito importante mesmo, sim, né, Núbia? E saber ouvir também é muito importante, né, Leuber? Nessa comunicação interpessoal. Muito. Porque quando a gente fala de comunicação interpessoal, a gente pensa sempre na ação. Só que muitas vezes a comunicação interpessoal está em você ouvir, receber, para entender, né? Exato, que aí vai já aquele velho bom ditado, né, de a gente tem uma boca e duas orelhas, justamente para que a gente possa escutar e compreender melhor, até para a gente poder também transmitir aquilo e também escutar o que o outro está dizendo, porque às vezes a gente pensa que o que a gente falou foi algo muito claro, mas só que às vezes o outro não escutou daquela maneira. Então é muito importante essa questão da comunicação, de você escutar e de você entender. E respeitar. Sem dúvida, respeito é a palavra de ordem. Respeito. E estar aqui com você é tão bom, Leuber, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre como a pessoa entendeu o que eu quis dizer.
Eu não penso dessa forma. Eu penso que eu tenho sim uma responsabilidade de como eu transmiti aquela informação Sim. e como chegou àquela pessoa, porque a sua comunicação não foi eficiente, Sim. né? Sim, é claro que a gente não controla o que a outra pessoa sente, o que a outra pessoa entende. Mas essa questão da transmissão dessa mensagem, a forma como eu transmiti ela para outra pessoa que está escutando, ela é muito importante mesmo. Claro que tem aquela parcela de culpa ali da outra pessoa que está entendendo e tudo, mas na maior parte ali da porcentagem de quem está transmitindo, ela é muito importante, sim, pra gente. E assim, sabe, Leuber, eu sempre digo, como advogada que sou, que é muito importante a gente não dar o direito da gente pro outro. Então, se você se preserva no sentido, eu tomei todos os cuidados para ter um relacionamento interpessoal respeitoso, adequado, eficiente, aí, se a pessoa entendeu de outra forma, se ela gostou, se ela não gostou, aí, de fato, já não é responsabilidade sua, porque você já fez a sua parte. Porque muitas pessoas têm isso, não, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. O mercado de trabalho não vai aceitar isso, porque, na verdade, nós estamos preparando aqui profissionais, alunos de diversos cursos para o mercado de trabalho, que é cada vez mais diverso e espera essa visão diversa dos nossos alunos, né? Sim, sim. Essa preparação da Grande Faculdade em relação à pluralidade, em relação a preparar de forma plural. O que seria essa preparação? Tanto no tecnicamente, quanto para tópicos que prepara para o mercado mesmo. Porque o mercado, às vezes, ele nem sempre vai buscar profissionais que só tenham aquela formação. Exemplo, um cargo X, você tem que ter aquela formação X. Às vezes a pessoa que tem a formação Y, ela consegue desenrolar tão bem, tão melhor do que aquele que realmente tem a formação no curso buscado pela vaga, que a pessoa termina tendo até prioridade na vaga, no sentido de que o técnico desenvolve, mas o plural ali da vaga, a pessoa já tem, que isso é o mais difícil às vezes que o mercado busca, ao adicionar ali do técnico, né? Então, às vezes, o técnico termina até ficando, sendo que, às vezes, o profissional já tem aquela pluralidade na formação dele. Concordo. Agora, me mata a curiosidade, uma pergunta bem pessoal. O que levou um profissional maravilhoso da área de engenharia civil cursar marketing? Então, professora, falando de pluralidade, eu sou formada em engenharia civil, foi um curso aí que é bem difícil de formação, né? Porque 5 anos aí é luta. Eu fiz, depois no meio do curso, eu fiquei me questionando algumas vezes em relação a essa formação. E eu concluí, fiz ali, exerci na área, na parte laboratorial da engenharia, mas aquele lado da comunicação sempre teve ali dentro de mim. E aí, trabalhando com pessoas do tanto que eu já trabalhava, assim, na minha carreira. E aí eu falei, gente, uma hora eu vou ter que explorar isso, uma hora eu vou ter que explorar isso, uma hora eu vou ter que explorar isso. E aí eu fui ali vendo entre publicidade, eu fui vendo entre comunicação, eu fui vendo marketing. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer marketing aqui pela Grande Faculdade, eu fiquei, a hora é agora. A hora é agora. E não só disso, a oportunidade de ter dentro da empresa, de buscar, porque a área de marketing dentro do GRAM, ela é assim como de muitas empresas, ela é muito forte. E o marketing aqui dentro do GRAM, em específico, é uma área assim, sensacional, assim, uma área de criação incrível. É uma área assim, que encabeça bem a empresa. E aí eu fiquei mais ainda encantada, assim, falei, meu Deus, eu estudar marketing, trabalhar no marketing do GRAM, era tipo assim, o check, né? E aí eu consegui isso e fico muito feliz. E eu acho que foi isso que me levou a também desviar ali, entre muitas aspas, da engenharia para o marketing. E em que a comunicação interpessoal contribuiu para isso? Porque eu tenho a minha percepção. E a sua percepção? Núbia, a comunicação interpessoal foi de essencial, assim, maneira, porque eu tinha uma vontade, que era de migrar de carreira aqui dentro. Eu já trabalhava aqui na parte da diretoria comercial, processo do aluno, e eu tinha vontade de mudar para o marketing, mas eu falei assim, meu Deus. E o bom da ouvidoria porque do sucesso do aluno, né, como a gente chama aqui, é que é uma área que conversa com todas as outras. Ela depende de todas as outras para que a gente possa dar o auxílio ao nosso estudante. Então, eu tinha tanto a faca e o queijo na mão, no sentido de já conversar com todas as áreas, mas também desenvolver maior ainda aquela afinidade com a área que eu tinha,
a maior afinidade de vontade, que era o marketing. Então, assim, o relacionamento interpessoal foi de suma importância para eu conversar com todas as áreas, para que eu pudesse conhecer pessoas de todas as áreas e também até para saber e entender o que as outras áreas faziam. E isso foi muito importante, tanto que foi nesse relacionamento interpessoal de conversa com outros profissionais de outras áreas e às vezes não só para querer ir para outra área, mas também para entender o que a outra área faz, que eu fui chegando e cheguei ao local de falar assim, realmente, eu quero fazer essa migração, essa transição de carreira para o marketing. E assim, eu fiz. Muito obrigado a todos os envolvidos aí nessa transição de carreira, mas é muito importante conversar, porque se eu não tivesse esse bom relacionamento interpessoal com todas as áreas, principalmente com a área de marketing, eu sei que seria algo que não seria possível. Sim. Porque, né, se a gente não tem um bom relacionamento em alguns locais, a gente não alcança eles. Exatamente. E é muito importante por isso. Exatamente. O relacionamento interpessoal, ele perpassa por você ter uma formação adequada, você conseguir transmitir essa informação para o maior número de pessoas que possa, de alguma forma, lhe auxiliar naquele caminho na carreira ou até mesmo uma transição de carreira. Por isso, Leuber, eu sempre falo com os nossos alunos aqui da Gran Faculdade o quão é importante participar dos eventos, seja promovido pela faculdade, seja promovido por outras instituições, porque através dos eventos eu tenho uma comunicação. Eu faço o que nós chamamos hoje a palavra chique, né? Network, mas nada mais do que um relacionamento interpessoal, onde você se promove, as outras pessoas se promovem, você troca experiência, troca saberes, as pessoas ficam sabendo o que você é, o que você quer. E aí, porque se você ficar em casa esperando o príncipe encantado, isso não vai acontecer. Não, né? Vai de forma alguma, professora. E assim, é daquele mesmo ditado que a gente tem os dois ouvidos e uma boca, a gente também tem aquele mesmo ditado de que quem não é visto não é lembrado. E claro que esse ditado vai muito pro lado positivo. E às vezes a gente tem inúmeras oportunidades de fazer isso. Seja recebendo a visita de pessoas na faculdade, cursar uma matéria, correr atrás de um professor, ir atrás de outras pessoas de outros setores, outras áreas, para que a gente entenda o que a outra área faz, o que o outro professor explica. Isso é muito importante, porque realmente quando você precisa se mostrar seus interesses para que as pessoas entendam quem é você, o que você veio e a importância, né? E para que as pessoas lembrem de você. Opa, quando eu pensar em pessoa que quer fazer, sei lá, ir pro marketing, quem que eu vou lembrar? Aquela pessoa que eu conversei, aquela pessoa que tanto demonstrou, aquela pessoa que tanto correu atrás. Porque uma coisa que eu penso e falo muito, conversei muito com a minha antiga equipe quando eu saí, é que um processo seletivo, ele começa muito antes da vaga ser disponibilizada. Seja numa plataforma virtual, seja num anúncio de uma rede social. Ele começa muito antes, porque você precisa se formar, você precisa manter um relacionamento com outras pessoas, você precisa fazer o seu nome, você precisa ser visto. E isso, claro que sempre de forma positiva. Então, ele vai muito além de quando uma vaga fica lá online para que você se inscreva. Ela vai muito além disso, ela vem muito antes. Então, um processo seletivo, ele começa muito tempo mesmo. E às vezes pode levar anos, professora. E esse desenvolvimento, ele é muito importante porque muitas pessoas ficam reclamando, porque eu não tenho oportunidade, porque nada acontece comigo. Só que você já se perguntou o que você está fazendo para mudar a sua realidade? Sim. Você está se preparando? Você está se qualificando? Ótimo, você está fazendo um dos melhores cursos em plataforma digital, a Gran Faculdade reconhecida com nota 5 no MEC, isso é maravilhoso. Mas para além disso, o que você está colocando em prática? As pessoas sabem disso, que você está se preparando? Você está procurando estágio como? Você está conversando ali no seu grupo de WhatsApp com os demais alunos como? Você já comunicou com seus coleguinhas, se aparecer alguma coisa, eu tô aí? Lembra de mim? Lembra de mim? Porque eu era assim, eu era chiclete na faculdade. Gente, pelo amor de Deus, aparecer alguma coisa, eu tô aí. Não sei, aprendo a fazer. Eu era super disponível. É desse jeito, a gente tem que ser dessa forma, assim, de... é estágio não remunerado, é experiência, é curso.
Vamos. A gente sempre, ainda mais atualmente, que temos muito recurso do online, né, Sim. professora? Que aí a gente tem essa flexibilidade. Então é muito importante que a gente abuse do recurso de cursos online, de plataformas digitais, e principalmente do Adugran, que fornece inúmeros fontes de conhecimento com profissionais incríveis como essa pessoa aqui do meu lado. E a gente usar disso para que a gente seja visto, que a gente seja lembrado e que a gente faça o nosso nome e relembre as pessoas do que a gente realmente busca, do que a gente realmente está atrás. E eu quero finalizar aqui, antes de dar a palavra para o nosso convidado querido, o Leober Santos, dizer que o que impressiona as pessoas é sim a sua habilidade técnica, mas um sorriso, você está disponível, isso impressiona muito mais. E eu preciso confidenciar aqui, Leober, a primeira vez que eu cheguei aqui na equipe do Sucesso do Aluno, o Leober abriu um sorriso para mim e eu nem o conhecia. E eu retribuí o sorriso de volta porque eu sou dada, né? Adoro abraçar e tudo mais. E naquele momento a gente já travou um relacionamento interpessoal e eu só fui admirando ele cada dia mais. E eu quero deixar aqui o meu testemunho, tá, Leober? O quanto que você é um profissional maravilhoso. O quanto que eu vejo o seu crescimento e eu tenho certeza que você vai voar ainda mais alto, porque disso que você está ensinando para os nossos alunos, você sabe fazer muito bem, que é esse relacionamento interpessoal. Então deixa uma dica aí para eles. Nossa, depois dessa declaração, não sei nem o que falar mais, né? Brincadeira, gente. A dica, assim, são coisas que a gente tem que pensar sempre. A gente tem que tratar sempre as pessoas da melhor forma possível. Isso é um clichê, mas aqui é algo que nunca falha. A gente tratar todas as pessoas da forma como a gente gostaria de ser tratados. Por quê? Se eu chego num local onde eu não conheço a pessoa e a outra já está ambientada, o que eu quero fazer com ela? Ambientá-la para que ela se sinta daquela forma. Então é aquele clichê mesmo da gente, mas que nunca falha. É a gente tratar os outros da forma que a gente gostaria de ser tratado, independente de quem ela seja, independente de crachá, independente de formação. A gente tem que tratar todo mundo da melhor forma possível, como nós gostaríamos de ser tratados. Ai, que lindo. Leober, agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, dividindo a sua experiência, as suas lutas, a sua trajetória com os nossos alunos da Gran Faculdade. Porque eu tenho certeza, Leober, que como você, muitos deles farão um ótimo relacionamento interpessoal e alcançarão seus objetivos. Sim, saiba que é algo de muita e extrema importância. Faça relacionamentos interpessoais, tanto no ambiente de trabalho quanto no de faculdade. Ele é algo, assim, surreal e mágico, que abre portas que a gente nunca vai imaginar. Muito obrigada pela audiência. Conte sempre conosco. Nós estamos aqui nesse momento para compartilhar saberes, mas não se esqueça, né? Não fique aí muquirando, não. Curta, comente, compartilhe, sim, porque assim como você, outras pessoas precisam desenvolver essas habilidades. Exatamente. Beijo. Tchau, tchau, pessoal.